projeto, ele é financiado pela FAPES, aqui do Espírito Santo, pelo CNPq e pela Fundação Bill Melinda Gates. Vou falar um pouquinho dele mais para frente. Mas qual que foi a motivação? Lembra que eu falei para vocês que eu estava trabalhando lá no Departamento de Obstetrícia da USP, né? E aí, às vezes, em algumas reuniões de pesquisa, a gente tinha algumas perguntas do tipo, qual que é a porcentagem de cesárea do Brasil? A gente sabe, mas por estado, e como que tem se comportado essa porcentagem ao longo do tempo? E e várias outras, né? Qual que é a porcentagem de partos prematuros? Será que é partos prematuros ou o número de cesáreas aumentou durante a pandemia? Várias perguntas obstétricas, né, de indicadores obstétricos do Brasil, trazendo vários recortes que a gente tinha interesse naquele momento, mas a gente não conseguia acessar de uma forma muito acessível, ter esses dados de uma forma muito acessível. Apesar do Brasil ser um dos países que mais tem dados, né, o Brasil é um dos países que mais, e até inveja para muitos outros países, de informações de dados públicos, isso graças ao nosso SUS, inclusive, né? Então, essa foi a motivação. A gente tem tantos dados públicos, bases de dados gigantescas, por exemplo, tem uma base chamada SINASC, que é de nascidos vivos, que a gente tem os dados de todas as pessoas que nasceram no Brasil desde 96 até agora, então imagina uma base de dados gigantesca, né? Mas só que a gente não tem essas informações de forma acessível. E aí, o que a gente pensou, então, em criar o OBR? O que é o OBR? É o Observatório Obstétrico Brasileiro. Basicamente, é uma plataforma interativa de análises de dados públicos, né, da área da saúde, socioeconômica e tudo mais, mas muito pensado no olhar da área de saúde materno-infantil, né? O que a gente pretende, né, exatamente ser uma referência para ser um suporte de informações da área, né? Ou seja, temos os dados, gostaríamos de ser exatamente a ponte de que tem os dados brutos e tudo mais, as pessoas às vezes não conseguem acessar esses dados, às vezes por não ter uma capacidade do computador, porque se pensar numa base de dados de mais de 76 milhões de observações, não é qualquer computador que dá conta de processar esses dados, mas que a gente pensou em fazer exatamente algumas plataformas, ser uma plataforma interativa de acesso a esses dados, né? Esse projeto, ele tem uma equipe multidisciplinar, com obstetras, estatísticos, pessoal da ciência da computação, pessoal da área ambiental também, e interinstitucional, e a UFES aqui é a universidade principal desse projeto. Então, esse projeto ele foi um dos 12 selecionados da última chamada da Fundação Bill Melinda Gates. A chamada era Ciência de Dados Aplicada à Saúde Materna e Infantil, então esse é um dos 12 projetos selecionados. E, basicamente, nesse projeto, a gente tem 5 braços, né? Olhar a parte da pandemia, né, da Covid atualmente, né, e o impacto da pandemia para a população materna, que aí eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, alguns indicadores socioeconômicos e obstétricos, indicadores ambientais, uma parte importante de qualidade de dados, quem já trabalhou com dados públicos sabe o perrengue, às vezes, que é trabalhar com esses dados, mas o que a gente propõe? Dar visibilidade para alguns indicadores, exatamente para dar algumas ferramentas para que gestores municipais e estaduais tenham a possibilidade de corrigir essas informações, né, e de disseminar o conhecimento tanto da área dos dados, da obstetrícia, mas também de ciência de dados, para trazer mais pessoas interessadas em ciência de dados com aplicação na saúde, né. E aí, a gente tem desenvolvido alguns painéis, né, aqui eu vou só falar rapidamente por conta do meu tempo, de nascidos vivos, que traz aqueles indicadores sobre cesárea, prematuridade, indicadores de mortalidade materna, indicador de qualidades, né, que eu coloco quais são as bases que a gente analisa exatamente para trazer esses indicadores, e dando maior destaque exatamente pelo momento que a gente vive para os nossos painéis, todos eles feitos em Shine, tá? De dados da pandemia atualmente. Então, a gente tem algumas bases de dados, né, com informações sobre internações por síndrome respiratória aguda grave, a base que é o CIVEP gripe, a gente tem dados sobre a vacinação. E o que a gente fez com esses painéis, né? Só contando rapidamente essa história, lá no passado, quando a gente começou a analisar os dados de Covid e fazendo esse filtro de seleção de população materna, e quem que é a população materna? Gestantes e puérperas, né? Puérperas são aquelas mulheres que acabaram de ter filho, né? Então, que acabaram o filho acabou de nascer, ou seja, o período entre o parto
e até 45 dias pós-parto, né? Onde o corpo da mulher está voltando ao momento anterior à gestação. E a gente olhando a pandemia para essa população materna, a gente viu que, comparando de 2020 para 2021, que a pandemia estava muito mais grave para essa população, estava muito mais grave. Assim, 2021, por conta da variante, por conta de sobrecarga do sistema de saúde, a pandemia foi mais letal em 2021 para toda a população. Isso a gente acompanhou, né? Tem acompanhado. Mas, especificamente para essa população materna, esse impacto foi muito maior, Então, o que a gente fez? Naquele momento de analisar esses dados, a gente teve uma decisão que era o seguinte: ou a gente faz aquele percurso usual, né, que é você fazer análise, ver o que está acontecendo nos dados, publicar e depois divulgar, ou a gente já divulga logo esses painéis muito para exatamente ser um suporte sobre, por exemplo, colocar gestantes e puérperas em grupos de prioridade de vacinação, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? Por conta desses nossos painéis, da divulgação desses nossos produtos, né? Tanto o painel de Covid-19, quanto o painel de vacinação atualmente, né? E também o de 1000 dias, que é analisando o impacto da pandemia até aquelas crianças de 2 anos de idade, né? E isso realmente aconteceu. O que aconteceu, na verdade, né? A gente divulgou o primeiro painel, que foi o Covid-19, em abril desse ano, e saímos em vários lugares, mostrando exatamente o quanto que a pandemia no ano de 2021 estava sendo mais letal do que nos anos anteriores para a população materna, e isso, de alguma forma, pressionou, deu suporte, exatamente suportou várias discussões sobre, talvez, considerar a população materna como grupo prioritário. Então, a gente participou de várias, tanto entrevistas com jornalistas, aqui eu mostro para vocês só alguns recortes que a gente tem visto. Uma das últimas reportagens que a gente saiu tem acho que 2 semanas no Jornal Nacional, mostrando os dados sobre vacinação para essa população materna, e não só na parte de divulgação com a mídia, a gente também fez várias reuniões e várias conversas com os gestores, tanto os municipais quanto os estaduais, porque, querendo ou não, é quem está tomando ali as decisões de políticas públicas. Então, a gente fez apresentações em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, enfim, de vários lugares, exatamente para mostrar esses painéis de visualização, esses shinings que a gente foi desenvolvendo, para mostrar que ali era uma ótima ferramenta para dar suporte, para eles identificarem o que estava acontecendo com a população materna durante a pandemia, né? E aí, só rapidamente, maravilha, Agatha, entendi que foi ótimo para vocês resolverem, a gente está falando de que a gente vive numa sociedade, né? Então é importante a gente ter também atitudes e ter relevâncias do nosso trabalho que tragam reflexo, né, para melhorar, né, no nosso exemplo aqui, políticas públicas, né, discussões em políticas públicas, mas também na estatística, esses dados também motivaram outras pesquisas. Aqui eu coloco uma pesquisa que está sendo desenvolvida com o Patrick Borges, aqui da UFES, e também com o Bruno, e que a gente está analisando um modelo que a gente está trabalhando para os dados, usando também os dados da Covid-19 na população materna como motivação. Esse trabalho a gente vai apresentar em Londres, em dezembro, e também vou apresentar no escolas de modelo de regressão também desse ano, ok? Bom, gente, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que é legal dessa minha apresentação, se pudesse levar com vocês, né, aquelas apresentações que acabam e a gente sempre fica depois pensando, é muito também do que a gente pode fazer para... Acho que esse projeto, esse observatório, falo aqui por mim, também pela Nathalie e Luciana, que são professoras da UFES, que estão aqui comigo nesse projeto, o nosso trabalho tendo alguns reflexos para a sociedade, assim, acho que o projeto do observatório, ele nos deu muito esse senso de fazer algo que está melhorando, né, quando a gente vê que colocar, o que quer dizer? Quando você mostra os dados da situação da população materna durante a pandemia e traz suporte para discussões sobre talvez colocar essa população como grupo prioritário, ou a lei, né, também de considerar um grupo de risco e colocar gestantes e puérperas obrigatórios como home office, como foi uma lei também durante a pandemia,
a gente está vendo o impacto na vida das pessoas, né? Porque a gente está discutindo redução de morte materna. Então, a gente às vezes não pensa qual que é o impacto para a sociedade de uma morte de uma mulher, né? De uma mãe, de uma profissional, e todo esse ambiente super gigantesco que é uma mulher na sociedade. Então, o que, que eu acho que vale muito a pena a gente também trazer aqui, o que, que a gente pode contribuir também, né? E trazer vocês mais para a área da saúde, porque é uma área incrível, eu sou apaixonada por todas as motivações da área da saúde. Deixo aqui para vocês algumas informações, né? Agora a gente começou a também o observatório estar nas redes sociais, e também quem quiser receber as novidades semanais, a gente tem uma newsletter semanal do projeto, também coloco aqui o link para vocês se inscreverem. Quem tiver interesse em alguma parceria, alguma conversa, alguma dúvida, estou totalmente aberto para conversa, coloco aqui meu e-mail. E é isso, muito obrigada pelo tempo de vocês, espero que tenha dado para aproveitar pelo menos alguma coisa. Obrigada.